Olá, turma, tudo bom? Então vamos continuar aqui, com o nosso assunto, certo? Na última aula nós vimos é, números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais, não foi isso? Na aula de hoje nós vamos ver grandezas direta e inversamente proporcionais, tá certo? Vamos começar aqui, com as grandezas diretamente proporcionais. O que é que isso quer dizer? Quando é que duas grandezas elas são diretamente proporcionais? Certo? Quando a gente dobrar uma delas, certo? A outra também dobra. Se a gente triplica uma grandeza, a outra também vai triplicar, certo? Então, quando elas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, certo? Um exemplo, eu tenho aqui, eu tenho um pomar, certo? Vou desenhar aqui, um pomar no formato retangular, certo? Vamos supor que esse pomar aqui ele tem aqui 15.000 metros quadrados, certo? E para eu jogar aqui, para jogar um fertilizante nesse pomar, eu vou precisar de 30 quilos de fertilizante, certo? Então eu tenho aqui essa grandeza, né? Que é de superfície, metro quadrado. Eu tenho essa aqui de massa, o peso do fertilizante, certo? Então eu tenho um metro quadrado e o quilograma. Se eu tiver um terreno duas vezes maior do que este, um terreno com 30.000 metros quadrados, ou seja, eu dobrei o meu terreno. O que vai acontecer com a quantidade de fertilizantes que eu vou utilizar? Se eu aumentei o meu terreno, eu vou aumentar também a quantidade de fertilizante, não é isso? Então, se eu dobrei de tamanho, eu vou ter que dobrar a quantidade de fertilizante. Então, eu vou precisar aqui, de 60 quilogramas, certo? Então, turma, quando isso acontecer, nós dizemos que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, certo? Outro exemplo, se eu tiver aqui, desenho aqui uma tabela, tenho aqui uma tabela, certo? E esta tabela, aqui eu vou ter o tempo, e aqui eu vou ter a produção. De um determinado material em uma fábrica, certo? Então vamos lá. Se eu tenho um tempo aqui de 4 horas de funcionamento da máquina, a máquina vai me produzir 600 itens, certo? Se eu triplicar
o meu tempo, ó, vou botar aqui 12 horas. A minha produção, ela também vai aumentar, não é isso? Se em 4 horas eu estou produzindo 600 itens, em 12 horas eu vou estar mais tempo trabalhando, eu vou estar produzindo uma quantidade maior, não é isso? Então, se eu tripliquei aqui, ó, o meu tempo, eu vou aqui também triplicar a minha produção, certo? Então, ó, em 12 horas eu vou produzir 1.800 itens, certo? Então, tá aqui um outro exemplo de grandeza diretamente proporcional, tá certo? Vamos ver agora grandeza inversamente proporcional. O nome já está dizendo, ó, ela é inversamente proporcional. Então, duas grandezas elas serão inversamente proporcionais quando a gente dobrar uma delas e a outra reduzir a metade, certo? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma tabela agora, essa tabela ela vai ter aqui a velocidade, e o tempo. Então, se eu vou fazer um percurso, vou fazer uma viagem, e essa viagem eu faço a viagem toda numa velocidade de 60 quilômetros por hora, certo? E o tempo gasto foi de 80 minutos. Certo? Se eu aumentar a minha velocidade, certo? Vamos supor que eu estou em uma emergência, estou dando socorro, então eu preciso, ó, correr bastante aqui e eu vou dobrar aqui a minha velocidade, ó. Eu vou pegar a estrada a 120 quilômetros por hora, certo? O meu tempo, eu vou concluir o percurso em um tempo maior ou menor do que 80 minutos? Menor, né, turma? Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou reduzir o meu tempo. Então, ó, se eu estou aumentando a minha velocidade, eu vou reduzir o meu tempo. Se eu aumentei 2 vezes, eu vou reduzir aqui, ó, a metade. Então, eu vou fazer a minha viagem em apenas 40 minutos. Certo? Então, grandezas inversamente proporcionais, se eu dobro um valor, uma grandeza, a outra ela é reduzida à metade, certo? Se eu triplico um valor, a outra é reduzido à terça parte, certo? Então, para a gente estar praticando, para vocês estarem praticando essas grandezas direta e inversamente proporcionais, eu vou deixar aqui ó, o exercício da página 290 e 291, certo? São exercícios simples, onde vocês irão praticar as grandezas direta e inversa, certo? Os números e as grandezas. Esse exercício envolve os dois, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente, certo? E vamos esclarecer também as dúvidas nas aulas ao vivo. Ok, turma? Tchau, tchau e até a próxima aula.